nós sabemos que a única coisa capaz de mudar o coração do homem é a palavra de Deus. Quando Jesus encontra a Nicodemos, ele tinha dúvida. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem a possibilidade de você conhecer a Deus se você não quiser nascer de novo. Deus ocultou aos sábios essa sabedoria e Deus deu aos humildes. Os sábios muitas vezes se enchem da sua ignorância, né? Da sua prepotência. Olha, eu sou advogado. Como gostam de falar o que são. Como gostam de se gloriar pelas coisas que são. Você pode ser tudo isso, mas diante de Deus você não é nada. Você tem que se colocar nessa posição de que você não é nada, de que você precisa do favor de Deus, de que você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o demônio entra na sua vida e volta com 7 piores. Não adianta em corrente 318, 430, 490 pilantras que não vai resolver. Nem são pastores. Nem são pastores. Não se engane. A pessoa que vem te oferecendo uma libertação passageira, ela não é pastor. A Bíblia é tudo ou nada. É vai ou racha. Ou é libertação completa ou não é. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Vai lá ler que se está escrito isso. Se está fora do contexto isso. É isso. Examinar as escrituras. É assim que se busca a Deus. Não pegar um pequeno versículo e dizer e não saber do que está falando. Ele tirou do império das trevas. Ele selou. Vós sois propriedade exclusiva de Deus. Propriedade particular de Deus. Aquele que está em Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Você está em Deus? Na balada você está em Deus? Se você morrer na balada, você vai para o inferno. Se você morrer no pecado e você nunca encontrou Jesus, você vai para o inferno. Não tem solução. Não tem solução. Você escolheu viver uma vida longe de Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Aquele que quer vir. Ele já deu a vida dele. Deus já deu o melhor dele. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra tem que entrar no seu coração. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Você não pode dizer que Deus é Senhor da sua vida com todas as razões, crendo de verdade, se o Espírito Santo não te revelou. Você não consegue. É por isso que nós toleramos. Você imagina se todas as religiões, elas fossem religiões que perseguissem a igreja e matassem os cristãos, a gente estava perdido. Então Deus respeita também as religiões, e o cristão tem que respeitar as religiões e as pessoas. Não é porque a pessoa está com turbante lá da Ubanda que você vai desrespeitá-la. Não, você vai amá-la. Ela quer seguir a Ubanda. Quem quer vir após mim, não é obrigação. Quer entrar no reino do céu, nasce de novo. Aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Vós sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E você está pensando que Deus está mandando você pedir casa, carro. Será que esse evangelho serve para a época de perseguição? Será que esse evangelho vai servir quando for custar a sua vida? Na época de Paulo custava a vida. Queria que vocês fossem como eu, que não se casam, mas por conta da prostituição, cada um tome entre vós uma esposa. Até Paulo poderia ter uma esposa se ele quisesse, mas ele escolheu não, quero ser casto. Ele poderia, ele diz isso na Bíblia. Não era uma obrigação ser casto para ser mais santo. Você não vê isso na Bíblia. Aquele que consegue se domina, mas o que não se domina, case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Esse é o ensinamento bíblico. Aí por isso você vê tanta coisa, tanto escândalo aí. A pessoa quer ser padre, mas para ser padre na igreja católica tem que ser assim, mas no passado não era. Só os bispos que não casavam, mas os padres casavam. É por conta de herança de família, como você tem hoje. A igreja tem que estruturar. Se você tem um padre que se casa, ele vai ter filho, vai ter esposa, ele vai ter... Por que ele não pode carregar o evangelho? Por que ele não pode pregar o evangelho? É como se você limitasse o evangelho a somente uma classe de pessoas. Sendo que Pedro tinha sogra, né? Ó, coitado. Tô brincando. E a sogra... ele era casado, entendeu? Então, gente...
Você quer entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. Não tem esse negócio, eu vou ali para me... Eu preciso de Deus hoje. Aí eu vou lá como se fosse um amuleto da sorte. Não, Deus, Ele é recompensador dos que o buscam. Ele entende, mas quando Ele entender que você já está apto para fazer a obra dele, uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Ninguém quer ensinar na igreja, ninguém. Se vai louvar na igreja quando a igreja é grande. Quer louvar na igreja grande. Ninguém quer ir para a igreja pequena ensinar. Ninguém quer igreja com 3, 4 membros, como se aquelas pessoas não fossem importantes. A minha igreja não é grande, tem poucas pessoas, mas todos são meus irmãos, são importantes. Quantas pessoas passaram pela minha igreja, Assembleia de Deus no Altar, que fica lá no Rolas, lá na favela do Rolas, de Santa Cruz? Quantas pessoas passaram por aquela igreja e foram abençoados? Tem um irmão meu, Márcio, que mora lá em Minas Gerais, bênção de Deus, que ele não deixa o coração dele está na nossa igreja, ele está lá presidindo lá como pastor, mas ele fala, eu queria que a nossa igreja estivesse junto, unidos, porque são igrejas que pregam a palavra, tem amor entre os irmãos. O Espírito Santo é um só, ele tem que ser o mesmo em todas as igrejas, falar em todas a mesma coisa. O Espírito Santo não tem uma fé, mas a minha fé eu creio, e daí? Com aquela arrogância. Aí a pessoa vem pedir a prova da sua fé, você não sabe defender. Não, você está indo contra, é isso que eles querem, manipular a sua mente. O cristão é livre disso. O cristão é livre disso. Vem, vamos lá. Vem aqui, taca a pedra na minha fé e vamos defender. Por que eu creio assim? Por isso. O que acontece na minha igreja? Não tem pedição de dinheiro, não tem exploração da fé das pessoas. O que você pode falar da minha igreja? Nada. Igreja imaculada, sem mancha. Não quer dizer que não tem erro entre os irmãos. Não quer dizer que às vezes não tem desavença. Mas eu sempre prego, não existe inimizade entre irmãos, principalmente. Não existe inimizade. Criou inimizade, chega o pastor, o irmão pegou o dinheiro emprestado, pode pagar. Pague o que você deve. Pague o que você deve. Como disse Paulo, né? Muitos estavam pegando as desavenças da igreja e levando para o tribunal de ímpio, e os ímpios rindo, né? Olha lá os irmãos como é que brigam pelo churrasquinho, né? Joga a carniça e eles se matam. E Paulo disse, isso é uma vergonha. Antes sofrer essa perda. Tá me devendo 50 reais? Beleza. A Bíblia diz para me irar e não pecar. Eu não sou obrigado a conviver contigo não, meu irmão. Você que me deve perdão. Se o irmão vier a ti e te pedir perdão, perdoa. Mas tem que ser de coração. Se você quiser achar que 50 reais é a diferença entre a minha amizade e a tua, fique com 50 reais que eu pago 100 para não ter a tua amizade. Eu pago 400 reais para não ter a tua amizade. É assim. Eu já falo logo isso porque se tiver um irmão ali devendo, se chega aqui, vamos conversar, tá devendo? Tem muita gente que te engana na igreja. Pode ser o irmão, abraça, alegre, canta, grita, pula, roda, dá chilique. Falta virar cambalhota. É quando vai ver como é que é a vida. Violento, pessoa de mau caráter, coração ruim, tá no pecado. Aí você vai falar, fica toda aborrecidinha, ainda quer brigar contigo. Vai brigar? Sou de Deus, mas não enche minha paciência não, irmão. Ninguém quer brigar não, mas tome cuidado, que nem todo dia você tem unção. Mas, graças a Deus, sempre Deus dá o livramento. Sempre afasta tipos de pessoas assim da nossa vida. E é muito bom. Tem gente que a gente ora para ir embora, porque dá trabalho. Nunca quer se consertar. Por mais que se ajude, é sempre aquela ingratidão. Está excomungado. Comete afronta, comete erros e não quer se consertar. Paulo disse, entregue a Satanás para a reprovação da carne, para que o corpo seja, da reprovação do corpo, para que a alma seja salva no último dia. Tira, excomunga. As bênçãos da igreja não estão sobre ele. Por isso que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. É nesse quesito. Não é quesito para você fazer célula, não. Eu vou fazer aqui, a gente vai fazer a igreja agora na rua. Faça, pode fazer. Mas ali não é igreja, ali é o início. Ali é pregação da palavra. Você é livre para pregar onde você quiser. Pode fazer a pregação onde quiser, mas ali não é igreja, não é a casa, não é um lugar reservado para se reunir, para adorar o Senhor. Você pode fazer na rua sim, pode, mas vem cá, você vai viver uma vida na liderança, você foi chamado para essa liderança? Se o demônio manifestar, tem certeza que ele não vai te pegar na pancada? Tem certeza? Tem certeza que se você foi chamado para isso, a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração? Não importa o que você pensa não, irmão. Não importa o quanto você prega não. Você vive a palavra de Deus? Ou você quer viver com Deus e na moda?
calça apertadinha para pregar a palavra do Senhor, alargador de orelha, piercing, né? Aí você quer ir para todos os shows que você acha que é legal e não dá satisfação a ninguém, porque não tem nenhum ancião acima de você. Você não deve respeito a ninguém. Você é soberba. Nos últimos dias sobrevirão pessoas assim igual você, amantes de si mesmo. Aí vem um irmão e fala assim, irmão, você tá errado. É errado, ó. Aí, quantos membros tem aí? E tem um monte de gente seguindo. Se um cego guiar outro cego, vai todos pro mesmo buraco. Que ele começa assim, daqui a pouco ele começa, ó. Aqui, ó. Encher o bolso de dinheiro. Encher o bolso de dinheiro. Prosperar. Chegar na igreja de carrão enquanto tem irmão passando fome. Você é homem de Deus? Se morrer alguém na tua igreja, você está estruturado para pagar o enterro se a pessoa não tiver o dinheiro? Se tiver alguém com câncer, você vai chorar com os que choram? No enterro você vai lá cantar um louvor? Você é homem de Deus. Se a pessoa estiver passando mal e não tiver condição de comprar o remédio, você sabe que a pessoa é servo de Deus, porque a prioridade são os domésticos na fé. Não são os de fora. Não que você não tenha que ajudar os de fora. Você está disposto a meter a mão no teu bolso para ajudar? Você está disposto a mexer na finança da igreja para ajudar? Isso é uma igreja estruturada, que dá salário para os seus obreiros. Infelizmente, né, com a condição que o brasileiro vive hoje, dificilmente, né, as igrejas vão ser estruturadas. Mas aqui ninguém está pedindo para você dar tudo que você tem, como diz, entrega o seu melhor. Quem pode dar 1 milhão? Olha que coisa terrível. Você tem que contribuir segundo o que propuser no seu coração. Essa é a regra bíblica. Se você sabe que o irmão tem unção, que é de Deus, que é necessário ele estar na igreja, assim como é necessário o médico estar no hospital, assim como é necessário o professor estar na escola, assim também tem os que têm profissão de fé. Pessoas que você não vê avareza nelas. Você nunca vai ver uma pregação delas voltada a benefício próprio, sempre ajudando os irmãos. Isso se conforma com as palavras de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Isso se conforma com as atitudes de Jesus, que o próprio fariseu disse assim, olha, ali vai ele, a multidão vai atrás dele, mas ele não aproveita nada. Ele não se aproveita. Tinham pessoas que faziam, mulheres que faziam a túnica de Jesus, mulheres que faziam os alimentos dos discípulos, pessoas que cuidavam dele. Mas Jesus não tinha uma família como eu, tenho filho, às vezes o filho precisa de escola, né? Precisa de roupa, precisa de material escolar. Quem vai comprar isso se eu viver integralmente da fé? A igreja precisa ajudar nisso, se você quer uma pessoa integralmente se dedicando a Deus, para expulsar os demônios da tua vida, da tua família, para te ajudar. Aí você encontra uma igreja toda desestruturada, o marido bate na mulher, bota ela para fora, a igreja não tem como acolher, porque não se condicionou. Porque é uma igreja, às vezes, que não tem recursos financeiros, porque não foi ensinado lá atrás né, nós fomos, até ensinamos, mas às vezes as pessoas não levam a sério isso. A obra de Deus é árduo, tem dificuldade. Já teve gente querendo me agredir, já teve bandidos querendo me agredir, porque você se envolve em situações. Já teve lutador de jiu-jitsu, faixa preta, querendo agredir um amigo, mas ele me respeitou, porque Deus me fez conhecer ele e inclinou o coração dele para fazer amizade comigo no dia, horas antes de acontecer o evento, por causa de um bujão de gás. São histórias que eu não preciso inventar, não. Tem um monte de história aí que o nego inventa aí para ganhar ibope. Eu não preciso inventar isso, não. Sou servo de Deus, Deus sabe se eu estou mentindo. Quero que um raio caia na minha cabeça. Pensou? Então, gente, a sinceridade para Deus é tudo. A hipocrisia não é nada. Aí você prega, se esguela, chega a ficar cansado. Aí o cara sai dali, nem pensa em mudar. Se nem surge a sugestão no teu coração de ser diferente, você não é cristão. Se você não deixa o Espírito Santo te convencer, você não é cristão. Aí você ora, não acontece nada. Aí você não se renova na presença de Deus. Aí você só tem prejuízo. O ramo que está em Jesus que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Paulo disse, não são os filhos que entesouram para os pais, e sim os pais para o filho. Não é a igreja que tem que sustentar esses pastores malandros e safados, não. É o pastor que tem que sustentar a sua igreja. Ele tem o seu salário, mas ele administra a renda da igreja, ele tem que administrar pelo seu rebanho, ele tem que administrar pelos os outros que chegam. Às vezes o cara chega na igreja e não tem uma Bíblia. Presenteia ele com uma Bíblia, mas como vai presentear se não tem dinheiro? É o momento de a pessoa chegar na igreja, gente, ó, estou alegre com a sua presença, vi que você realmente quer Deus, toma aqui uma Bíblia. Dá uma Bíblia com a letra mais miúda que uma formiga. O cara tem que usar um telescópio para ler a Bíblia.
Dá uma Bíblia bonita. Diz assim, eu te amo, eu quero você na presença de Deus. Não importa se você vai estar na minha igreja, não. Não tem mordaça na igreja, não. Não tem corda, não, para te segurar, não. Você é livre. Hoje você está ali por escolha própria. Ninguém tem que te arrastar de casa para ir para a igreja, não. Você vai se você quiser. Tem que partir do seu coração. No momento que você parte da sua casa é fé. É um ato de fé. Você foi lá, você sabe que lá você vai se renovar. Você vai ouvir um hino que vai restaurar a sua vida. Isso é fé. E quando você foi, Deus já vai te honrando. No caminho você já vai temendo a Deus. Que tipo de pessoa convém que sejamos nesses últimos dias? Porque últimos dias, desde a morte de Cristo, já pode dizer que é o último dia. Só falta Satanás ser julgado. Né? Ele já foi condenado, mas já é os últimos dias. Falta menos do que faltava antes. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus que não consegue fazer de você um empresário melhor, quando de Zaqueu fez um super empresário melhor? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem é Jesus na sua vida? Quem é o Espírito Santo? Fica um monte de igreja assim, aqui tem uma doutrina assim, uma doutrina aqui, todo mundo querendo se diferenciar. Aí você vai lá ver, não só tem aquilo de errado não, gente. Onde tem uma doutrina errada, tem várias doutrinas erradas. Tem várias sujeiras. Tu vai ali, aí você fica ali, você descobre que aqueles irmãos não são como eles dizem que são. Vocês são livres, nós somos livres. Não uso camisa até aqui, eu ia falar o calcanhar, gente, até o pulso, não. Não temos liberdade, desde que você se vista com modéstia, desde que você não se produziu porque você vai lá pro shopping para ficar todo mundo olhando para você, não. Isso é vaidade do homem. A gente é experimentado todos os dias. Quando as pessoas olham para você com desejo, aí teu coração ou corresponde aquilo, ou você diz não. Ali começa a sua prova, ali começa a sua cruz. Todos os dias. Bombardeios, carne lutando com o espírito, para Deus poder saber se pode confiar mais na sua vida. Tem gente que cai com R$1.000, tem gente que cai com 10 mil, tem gente com R$500 já está arrastando, está achando que está. E tem gente que nem nunca se levantou. E tem gente que não importa a grana que tenha, continua sendo quem é, fiel no pouco, fiel no muito. Fidelidade é o segredo da vitória. O quanto a gente está afastado aí que louvava na igreja. Pensa, sempre os salmos nos ensinam a lembrar de como é bom, de lembrar das coisas que Deus faz na nossa vida. Então, lembre-se quando você louvava, quando você era cheio de Deus, como era bom. Naquele momento que você está louvando, parece que o céu se abre, não importa mais nada. Não importa o que você tem, o que você não tem, quem você é, qual é o teu tamanho, qual é a tua magreza, a tua gordura, não importa. Você está louvando a Deus, Criador de todas as coisas. A tua esperança não está aqui, está lá no céu. Mas mesmo assim, Ele é recompensador dos que o buscam. Ele satisfaz o desejo do seu coração. Você pede e Deus é maior do que nós pedimos e pensamos. A gente pensa uma coisa, pede uma coisa e Deus dá uma coisa muito maior. Você fica pensando assim, caramba, vou entrar naquele empreguinho, nossa. A primeira coisa é liquida suas dívidas. Se você não tiver dívidas, forte, cartão de crédito, essas porcaria toda, que tudo do diabo, para mim é tudo do diabo. Você não fica tão preocupado. Aí você pensa que abre uma porta, às vezes pequena, daquela te leva uma grande. Ou Deus abre logo uma grande, te coloca logo com gente lá que precisa ouvir, que precisa ver o teu testemunho. Não chega lá cheio de arrogância, não. Eu sou crente, eu que tenho que ser abençoado nessa porcaria aqui. Aí fica assim, esse aqui é tudo pecador, fica tudo com aquela cara de crente amaldiçoado. Entendeu? Você é uma pessoa direita, uma pessoa que fala a verdade. Uma pessoa que às vezes se expõe para falar a verdade. Uma pessoa que tem que aprender a se calar. Porque nós temos duas bocas, não, uma boca e dois ouvidos. Pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a Bíblia diz, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para aquele que caminha na sinceridade. Às vezes te acusam na empresa de uma coisa que você não fez. Se você tiver nessa prova, está na cadeia por uma coisa que você não fez, ou está sendo incriminado por uma coisa que você não fez,
Não fique achando que Deus é ruim, Deus é chato. Daí vai tirar coisa boa. Aí que você tem que crer em Deus. Como que é a injustiça? Ele é o teu juiz. Ele se levanta e julga a tua causa. Ele só quer que muitas vezes você creia nisso. Calai-vos, que eu sou Deus. Calai-vos. Tão somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Como ele disse a Josué. Josué 1. Né? Eu farei você vencer essas batalhas. Calai-vos. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Continue no seu caminho de fé. Né? Buscai ao Senhor, confiai nele, e o mais ele fará. Não é você que faz, é ele. Que Deus abençoe. Falei pra caramba aqui, né? Fui.